Certo, pessoal? Então o partido mandou vocês rejeitarem as evidências dos seus próprios olhos e ouvidos? Esse era o seu comando final, o mais essencial. Obviamente, isso é uma citação muito popular do romance distópico de George Orwell, 1984. Foi um alerta fictício sobre a sociedade que estava por vir, uma previsão de que uma elite global controlaria uma sociedade com uma economia centralizada. Haveria polícia do pensamento, discurso criminalizado, um ministério da verdade que apagaria, longe da história e da sociedade governada com um sempre presente. Bem, hoje, essa sociedade fictícia se tornou realidade. Temos o ministério de Trump na forma de jornalistas tradicionais. Eles mentem para proteger a elite global, os verificadores de fatos e difamar quaisquer oponentes à sua versão oficial do passado e do presente. Sabe, eu comecei a perceber que 1984 era uma realidade quando eu, por acaso, me deparei com o curioso caso de Brigitte Macron. Sim, as primeiras damas da França, como apresentadas em um conjunto de documentos, uma série escrita por um jornalista chamado Xavier Poussard. Ele insistia que Brigitte Macron, na verdade, nasceu homem, chamado Jean-Michel Trogneux. E eu pensei, isso é tão maluco e absurdo. Vai ser super fácil desmentir isso. E olha, eu estava muito enganado. Fiquei surpreso ao perceber que ele havia feito anos de pesquisa e apresentado um caso sólido de que Brigitte Macron, de fato, nasceu homem. Então, o que aconteceu agora? Bem, é claro que eles não aceitaram isso. A grande mídia chamou todo mundo de louco e teórico da conspiração. E descontrolados, já ouvimos todas as palavras deles, a psicologia pedófila deles, como eu gosto de chamar, graças a Sigmund Freud, que é o pai desse tipo de manipulação. Agora vou mostrar uma foto e quero lembrar você de não acreditar nos seus próprios olhos. Aqui está uma foto de Brigitte Macron de férias com o marido em um barco. E aqui está ela mais de perto. E realmente parece que pode haver algo ali que não pertence ao contexto. Mas, novamente, não acredite nos seus próprios olhos. Senhoras e senhores, hoje vocês terão uma surpresa, porque estive em contato com o jornalista que revelou essa grande história. Em um mundo justo, e nós não vivemos em um, ele teria ganhado um Pulitzer. Em vez disso, o que está acontecendo é que ele está praticamente evitando voltar para a França. Não porque esteja sendo processado por ter divulgado a história, mas porque agora estão tentando prendê-lo em questões legais. Ao desenterrar uma matéria antiga que ele escreveu há 3 anos e acusá-lo de, vocês não vão acreditar, pessoal, antissemitismo. Quebrando as regras do antissemitismo. É isso que ele está realmente fazendo. Está potencialmente expondo uma rede de pedofilia que não se limita apenas à França, mas, como estamos começando a perceber à medida que pesquisamos mais, parece ser uma rede global de elites. Então vamos conversar com ele só para lembrar vocês disso. Ainda não houve uma única foto apresentada ao público que não seja facilmente desmascarada de Brigitte Macron crescendo. A teoria dele? Bem, Jean-Michel Trogneux viveu como homem até 1980, quando assumiu a identidade de sua irmã mais nova, Brigitte. E desde então a mídia não mostrará nenhuma foto ou simplesmente deixará Jean-Michel Trogneux sair com sua irmã. Se é que ele realmente existe. E aliás, ele realmente existe. A questão é que agora ele vive como Brigitte Macron. Senhoras e senhores, é isso que temos a seguir. Uma entrevista exclusiva incrível com Xavier Poussard. Não saia daí. Muito bem, pessoal, eu prometi uma surpresa para vocês. Estou muito animado por ter Xavier Poussard aqui. E como mencionei, houve tantas mentiras na grande mídia apenas tentando distrair as pessoas de investigarem esse caso estranho de Brigitte Macron, levando as pessoas a acreditarem que a jovem está sendo processada porque mentiu ao dizer que Brigitte é um homem, quando, na verdade, essa jovem não publicou o conjunto inicial de artigos. Eles foram publicados no Fates A Documents, e o autor com quem estamos conversando hoje se chama Xavier Poussard. Xavier, muito obrigado por se juntar a mim. Vou começar imediatamente com uma pergunta. Como você começou essa investigação? Obrigado pelo convite, Candice. Antes de tudo, essa investigação é apenas uma.
Somos um boletim confidencial que é publicado em formato impresso. Basicamente, nossa publicação trata de notícias relacionadas a redes de poder e também somos um centro de arquivos. Em 2012, abrimos um dossiê sobre Brigitte Macron porque a história em torno dela parecia muito estranha. Naquela época, Emmanuel Macron foi nomeado principal conselheiro do presidente socialista François Hollande. Desculpe, você poderia, por favor, dizer que parecia haver alguma documentação disponível para consulta? Sim. À medida que acumulávamos documentos e evidências, vimos que isso não correspondia à história de Brigitte Macron. Na época, havia uma campanha intensa da mídia para promover Emmanuel Macron como candidato contra a direita. E eles também estavam realmente promovendo a personagem de Brigitte Macron. No entanto, toda vez que a história dela era contada, inconsistências continuavam surgindo. A narrativa em 2019 era que eles tinham uma diferença de idade de 20 anos e que ela era professora de francês de Emmanuel Macron, além de ser uma mulher muito atraente e bonita, e que todos os alunos eram apaixonados por ela. Essa narrativa inicial de que há uma diferença de idade de 19 anos, em vez de gerar culpa, segundo a mídia, dizia que Emmanuel Macron já estava quase na maioridade. Ele era apresentado como esse jovem viril, promissor e ambicioso, que era encantador e sedutor para essa bela mulher, e que tinha o que era preciso para ser chefe de Estado. Mesmo só com essa narrativa da diferença de idade, é muito estranho pensar que a mídia não teria mais perguntas. E ainda assim, eles meio que apresentaram esse casal como uma história de amor, uma história de amor moderna, de uma mulher que deixou sua família porque se apaixonou tanto por um aluno. Mas então você conseguiu determinar que até mesmo as idades que eles apresentavam ao público não eram corretas sobre quando eles se apaixonaram. É isso mesmo? Um jornalista sênior da televisão pública francesa escreveu um livro propondo e confrontando narrativas sobre como o público francês é uma ameaça ao próprio público francês, como eles se conheceram. Isso incluía informações de que Brigitte Macron tinha sido professora de teatro dele, não de francês, e que ele na verdade tinha 14 anos, e ela tinha 39 anos quando eles se conheceram. Então, em essência, era um caso de um adulto envolvido com um menor de idade. Depois de reunir todas as fotos publicadas de Brigitte Macron, concluímos que não havia uma continuidade clara de sua aparência física ao longo dos anos. A imprensa apresentou muitos membros da família Trogneux, a família de Brigitte, ao eleitorado francês, comparando-os aos Kennedys, e não apenas como uma família de chocolatiers de Amiens, no norte de Paris. Todas as biografias publicadas enfatizavam os membros da família pelo simples fato de Macron ser um tecnocrata. Então, para equilibrar isso, a mídia vendia a imagem de uma família realmente enraizada no país, enraizada na França real. Mesmo com tudo isso, descobrimos que havia um irmão, Jean-Michel Trogneux, que não aparecia em nenhuma das biografias. Perguntei a todos os meus contatos: você tem alguma coisa sobre a Brigitte? E, em particular, um dos meus contatos, que é funcionário público, olhou para mim com um sorriso e disse: ele é um homem. Bem, se isso for verdade, então quem é esse homem? Então, as biografias oficiais deveriam ser reescritas? Um dos meus contatos me falou sobre Natasha Ray, uma jornalista que conseguiu explicar e estabelecer que Brigitte é um homem. Entrei em contato com essa Natasha Ray e descobri que ela não era jornalista, apenas uma cidadã preocupada, que, assim como eu e outros, havia feito perguntas sobre Brigitte Macron e reunido evidências. E havia partido da hipótese de que se tratava de um homem. Ao analisar o material, ela encontrou um garotinho na foto da família. Quem era esse irmão oculto que eu já havia identificado, mas ainda não tinha associado a um rosto e que, de fato, era Jean-Michel Trogneux? Então, concordamos que eu publicaria as descobertas dela nesta investigação. E só para que meu público entenda, Natasha Ray é quem a mídia está tentando apresentar como a pessoa que publicou o documento. Ela é quem está sendo processada atualmente. Nós vamos discutir o verdadeiro motivo pelo qual ela está sendo processada. Mas Xavier Pussar não está sendo processado por difamação na França de forma alguma.
Então você começa a reunir esses documentos e percebe que o quadro está se formando. E eu só quero dizer que, para mim, uma das coisas que incentiva o meu público a fazer é acreditar no que vê. E assim que vi que realmente só existiam 2 fotos apresentadas como sendo da jovem Brigitte Macron, a primeira foto sendo a que vamos mostrar agora, ficou muito óbvio para mim que Brigitte parecia a pessoa à esquerda na foto de família. E esta é a primeira foto que vemos. Nos dizem que Brigitte é a pessoa sentada no colo dela, no colo da mãe, mas para mim está muito claro que Brigitte se parece exatamente com a pessoa à esquerda. E isso foi antes de eu ler a tese de Jean-Michel Trogneux. E então apresentaram essa segunda foto, que é claramente uma foto recolorida, que se parece exatamente com a filha de Brigitte que ele gerou Tiffany. E eu simplesmente achei incrível que eles estivessem tentando passar essas fotos falsas, o que é bizarro. Então, a lenda, como você acabou de explicar, é que, eles se apaixonaram quando estavam na escola. Foi adorável. As coisas continuaram. Brigitte, de uma pequena cidade em Amiens, de uma família que estava na indústria do chocolate. Você lê essa biografia e começa a perceber que nada disso é real. O que você fez? O que o seu artigo, na verdade, que você apresentou ao público descobriu ou não descobriu sobre Jean-Michel Trogneux? Quem é afinal Jean-Michel Trogneux? Poderia nos dar mais detalhes sobre ele? Primeiro, sobre a foto de Tiffany como a comunicante, nós cruzamos essa foto. Agora, essa foto é de fato Brigitte Trogneux e é aí que a coisa fica interessante. É um fato que Jean-Michel Trogneux é um indivíduo que se autodenomina Brigitte e assumiu a identidade de sua irmã mais nova, Brigitte Trogneux. Vou resumir minhas conclusões a partir disso da seguinte forma. A garota de branco, a comunicante, é Brigitte Trogneux. O problema central é que Brigitte, essa suposta Brigitte, não é Brigitte Trogneux. É o irmão dela, Jean-Michel Trogneux. Assim que começamos a trabalhar com Natasha, ela foi imediatamente detida e mantida em uma delegacia de polícia para esta investigação. Na época, não tínhamos provas suficientes e por isso transmitimos a hipótese dela, que era parcialmente falsa, já que não tínhamos todas as evidências. Após a publicação desses documentos, todos os procedimentos no julgamento contra Natasha Ray têm como alvo um vídeo que ela mesma fez no canal de uma vidente. E, na verdade, todas as acusações se baseiam em imprecisões que se devem ao fato de Natasha Ray não ser jornalista e não estar familiarizada com as regras e regulamentos da mídia. Então, após a primeira fase em 2021, de 2022 até 2024, continuamos nossa investigação. E conseguimos coletar 5 fotos exclusivas de Jean-Michel Trogneux do passado, todas coerentes, provando que Brigitte Macron é Jean-Michel Trogneux, e conseguimos recuperar e compilar 4 fotos exclusivas de Brigitte Trogneux. Claro, essas não são da Brigitte Macron que aparece publicamente. A partir dessas, a diferença de idade é, na verdade, ainda maior. Inicialmente, ele tinha 17 anos e conheceu alguém que tinha 36, depois 14 e 39, respectivamente. Mas, na verdade, trata-se de um menino de 14 anos que inicialmente conheceu alguém de 47 anos. Este caso trata claramente do abuso de um menor, assim como de falsidade ideológica ou roubo de identidade. Não estou analisando isso sob uma perspectiva moral, mas sim legal. No meu jornal, nossa metodologia é testada pelo tempo e sólida. Nós acumulamos evidências e as cruzamos, então afirmo ao público que Brigitte Macron é um homem chamado Jean-Michel Trogneux, nascido em 11 de fevereiro de 1945. Desculpe, pode me dar essa data novamente? 11 de fevereiro de 1945. Fevereiro de 1945. E só quero esclarecer. Então você está dizendo isso? A lenda que foi vendida ao público de que um rapaz ou jovem de 17 anos se apaixonou por sua professora de 34, 36 anos é fictícia. E a verdade é que Emmanuel Macron tinha apenas 14 anos e Brigitte Macron tinha quantos anos? Você está dizendo 47. 47. The number is indeed 47. Então ela tinha 47 anos quando eles se conheceram.
Então, neste caso, foi aproximadamente 6 anos antes de Brigitte conhecer Emmanuel Macron, quando ele tinha 14 anos, que ela, Jean-Michel Trognon, na realidade, começou a viver com a identidade da irmã. 6 anos antes, ele usou uma identidade falsa. Uau, explosivo. Então, uma das coisas que achei muito interessante foi que essa história é, para mim, uma história enorme. Quando eu realmente li seus documentos e vi todas as provas, é inegável que Brigitte Macron nasceu homem. E ainda assim, quando você apresentou isso ao público, e da mesma forma quando eu apresentei ao público, eu pensaria que a mídia iria se interessar e começar suas próprias investigações. Mas em vez disso, a mídia atacou. Chamaram de mentira e de teoria da conspiração. Como você foi tratado quando publicou os documentos? Quero dizer, e aliás, só quero dizer, é inacreditável que o Estado tenha detido Natasha Ray antes mesmo de você ter publicado isso. Mas uma vez que você publicou, o que aconteceu na França? A reação foi imediata. Primeiro, Natasha foi detida por um dia sob a suspeita de uma contravenção. E provavelmente foi porque meu celular estava grampeado. Meu webmaster também foi preso na França, mas eu não, pois tomei o cuidado de não estar na França na época. Após a publicação da primeira parte da investigação em 2021, todas as nossas empresas passaram por uma auditoria fiscal, o procedimento usual de assédio. Houve uma fiscalização tributária nas minhas empresas, e assim que esse caso foi publicado por Natasha e sua equipe, todas as minhas contas bancárias, pessoais e profissionais, foram encerradas sem explicação. Tudo bem, entrando para falar sobre a 7 Weeks Coffee, empresa que se alinha perfeitamente com valores conservadores e cristãos. Eles têm a missão de financiar o movimento pró-vida. A 7 Weeks Coffee elimina o intermediário, pagando diretamente aos agricultores e dando a eles 300% a mais que o exigido pelo comércio justo. A 7 Weeks Coffee lança a iniciativa Beba Mais Café, Salve Mais Vidas, perto de salvar 5.000 vidas. Por que se chama 7 Weeks? Com 7 semanas, o bebê tem o tamanho de um grão de café e o batimento cardíaco é detectado em ultrassom. Por isso, eles doam 10% de cada venda para apoiar serviços de ultrassom em centros de atendimento à gestante. Ao assinar, você recebe descontos extras e ganha uma Eco Bag, Drink Coffee, Save Lives grátis. Acesse 7weekscoffee.com e use o código CANDACE para economizar até 25%. Assuma o compromisso de beber café todas as manhãs durante 7 semanas, e você fará parte do financiamento do movimento Pró-Vida e ajudará a salvar mais de 5.000 vidas, e esse número continua aumentando. É 7weekscoffee.com e use o código CANDICE para economizar até 25%. Ok, então só para deixar isso claro, quero ter certeza de que entendi direito. Então, Natasha Ray foi imediatamente detida por um dia. E então eles iniciaram uma investigação fiscal sobre quem? Todas as minhas contas bancárias, profissionais e privadas, foram fechadas. Uau! E havia um ambiente estranho neste caso. Um ambiente francês neste caso. Por exemplo, um jornalista do Liberalis Lopes, que é uma publicação semanal do grupo Le Monde, é como o The New York Times. Foi uma mulher liberal de esquerda que disse: "Ok, isso é uma notícia falsa." E antes de tudo, todas as informações que ela descobriu chegaram à mesma conclusão que nós. Então ela foi seguida pelo serviço secreto em um albergue onde teve uma reunião com Natasha. Então foi algo muito estranho. É como nos Estados Unidos com as grandes corporações. Em Paris há uma expressão que diz: Brigitte é intocável. E de fato, um humorista que estava na TV nacional na França foi demitido por dizer que Brigitte estava abusando e oprimindo um estudante. Porque Brigitte e o governo simplesmente têm muito poder. E muitos jornalistas têm medo de cobrir esse caso, e devido à natureza do caso, envolvendo um menor e abuso, muitas pessoas não se sentem à vontade para investigá-lo. Existem várias teorias em torno de Macron. Pode-se dizer que é uma rede de pedofilia, com muitas pessoas na França envolvidas nesses crimes. Por exemplo, o Departamento de Justiça da França é comandado por Éric Dupont-Moretti, que é um advogado famoso pelo caso Processo d'Ottawa, onde 12 crianças foram vítimas de crimes sexuais, mas ele conseguiu absolver todos os acusados de abuso que agora estão livres. Outro exemplo foi um caso de incesto em que ele conseguiu acordos de delação para os réus
e realmente defendeu grupos de crime organizado e essas redes de pedofilia. E há muitas pessoas assim ao redor de Macron. Por exemplo, Jacob Long, que é o presidente do Instituto do Mundo Árabe, esteve envolvido no caso Epstein. Você deve se lembrar que quando Epstein foi preso em Nova York, ele foi convidado para a França para participar do Tresnocin do aniversário da pirâmide do Louvre por Long, com toda a elite francesa presente. Você também deve lembrar que Ghislaine Maxwell é originalmente da França, assim como Jean-Luc Brunel. Então, há uma aura de pedofilia envolvendo aqueles que estão no poder na França, sob Macron e sob Brigitte Macron. E todos os jornalistas sabem, mas não dizem nada porque têm medo de perder seus empregos. Sim. E é incrível que exatamente a mesma coisa esteja acontecendo na América agora. Quero dizer, eles realmente me atacaram por expor uma rede semelhante de pedofilia ligada ao poder que está acontecendo aqui na América. E eu sei que te enviei uma mensagem e estava te explicando isso. Que é tão estranho que mesmo quando você diz, olha, é muito esquisito que continuem protegendo pedófilos, você começa a perceber que a mídia que chamamos de mídia do establishment e que você chama de mídia corporativa está literalmente empregada para proteger pedófilos no poder e para arruinar a vida de qualquer jornalista independente que arrisque, você sabe, arrisque tudo para informar o público. Quero te perguntar, Xavier, porque havia algo muito interessante no seu artigo relacionado ao Emmanuel Macron. Agora, minha teoria é que é muito plausível que eles estejam colocando pedófilos e suas vítimas em posições de poder para poder controlá-los em todo o mundo. Eu acredito que eles estão colocando pedófilos no poder. Isso me chamou muito a atenção. Pela sua investigação sobre a infância de Emmanuel Macron, agora a lenda diz que ele foi criado pela avó e não tinha uma relação muito próxima com os pais biológicos. Estou correto ao afirmar que a avó dele trabalhou em uma clínica trans em algum momento, ou que a família de Emmanuel Macron trabalhou em uma clínica trans? Você pode elaborar sobre isso? Primeiramente, nós não sabemos muito sobre Macron. Ele cresceu com a avó e a casa onde moravam agora está fechada. É muito estranho. Não existem fotos de Macron com os pais antes dos 25 anos de idade. O que descobrimos foi que uma mulher chamada Françoise Nogues, que foi apresentada como mãe de Emmanuel Macron, era responsável por um programa médico para pessoas transgênero na França. Essa informação nunca saiu nos jornais e há depoimentos que encontramos em que pessoas transgênero agradecem a Françoise Nogues por esse programa. E o ponto estranho aqui é que, quando pesquisamos a vida de Jean-Michel Trognon com Brigitte, descobrimos que eles estão conectados a Emmanuel Macron. Todos esses elementos são muito estranhos, e devemos lembrar que Macron, antes de ser presidente, era banqueiro no Rothschild & Co., mas ele não tem as qualificações para ser banqueiro. Um colega dele diz que é peculiar ele ter se tornado o sócio mais jovem. No relatório, vemos que Brigitte Macron é muito próxima de David de Rothschild, como se fosse da família. Ele é o padrinho de Macron. E é preciso lembrar que David Rothschild é o presidente do Congresso Judaico Mundial. Por isso, sempre que alguém menciona Brigitte Macron e pedofilia, é acusado de antissemitismo. Por exemplo, você, Candice, é acusada disso. Zoe Satan, que é uma conta do Twitter que me ajudou a publicar esse caso, foi banida após pressão de organizações judaicas. E durante um programa de rádio, eu entreguei uma lista ao dono de um veículo de mídia francês e a França ligou para a Itália para fazer acusações de antissemitismo. 3 horas atrás, uma lista apareceu em um jornal de esquerda chamado Le Monde Diplomatique, e é uma lista oficial, que diz: Rupert Murdoch, Fox News, você é um antissemita. Isso não faz sentido. A questão é, por que todo mundo que investiga esse caso do Macron está sendo rotulado como antissemita? A resposta é muito simples. É porque David de Rothschild é o padrinho de Macron e o presidente do Congresso Judaico Mundial. E se você olhar para o caso Epstein, existe uma estrutura financeira para apoiar a operação deles. É um mega grupo criado por Leslie Wexner e Edgar Bronfman, que era o presidente do Congresso Judaico Mundial na época. E os documentos, o passaporte austríaco que o FBI encontrou na casa de Epstein, foram um presente de Ronald Lauder, que ajudou Epstein em seu caso,
e mais tarde se tornou presidente do Congresso Judaico Mundial. Você pode ver que foi essa organização que chamou o caso Epstein de acidente controlado e que Putin chamou de acidente coletivo, com chantagem sobre pessoas que são realmente marionetes e fazem o que lhes mandam porque não querem que suas vidas privadas sejam expostas ao público. Isso é fascinante, e é fascinante porque o fato de você estar sendo acusado de antissemitismo por um artigo que escreveu há 3 anos, e na realidade o que você está tentando fazer hoje é expor uma rede de pedofilia, e saber que isso é exatamente o que está acontecendo comigo só reafirma minha crença de que o que temos agora é uma rede de pedofilia, que assumiu um enorme poder no mundo. Ao fingir que qualquer pessoa que percebe essa rede de pedofilia é um antissemita. Minha teoria é que essas pessoas não são judias. Acho que elas se apresentam publicamente como judias, mas na realidade elas adoram e seguem uma fé completamente diferente, e é satânica. É por isso que incentivei meus ouvintes a aprenderem quem foi Jacob Frank, a aprenderem o que foi o franquismo, porque isso nunca desapareceu. E isso chegou à América. E quando esses pedófilos são pegos, eles dizem: eu sou judeu. Isso é calúnia de sangue. Isso é calúnia de sangue. E é muito importante que o povo judeu acorde e entenda que isso não é calúnia de sangue. Isso não é antissemitismo. Essas são pessoas demoníacas, monstruosas, que estão usando o judaísmo para esconder o que realmente fazem. E isso simplesmente não pode ser assim. Que toda pessoa que descobre a pedofilia seja então acusada de antissemitismo pelo órgão de mídia extremamente poderoso. Então, eu quero te perguntar agora sobre Tiffany, a filha de Brigitte Macron, porque Tiffany parece ser a única pessoa na família de Brigitte que mente por ela, que a defende publicamente. Isso é muito público, Tiffany. Qual é a verdadeira relação entre Tafan e Brigitte? Brigitte é o pai de Tafan, porque a Tafan está tão profundamente envolvida em tentar convencer o público, em geral, de que Brigitte é uma mulher, quando é tão incrivelmente óbvio que Brigitte nasceu como um homem biológico? Primeiro, para finalizar esse ponto, você é católica, Candice, e precisa se lembrar do que está escrito no livro do Apocalipse. Eles dizem que são judeus, mas na verdade não são judeus. Eles são uma sinagoga satânica. Então esse texto é importante. Tiffany Ausser é sobrinha de Brigitte. Ela é filha de Brigitte Trogneux e legalmente é sobrinha de Jean-Michel Trogneux. Eles não mudaram a história. É apenas uma distração. Quando estudei o caso Epstein, eles usaram muita distração. Como quando você assiste algo do David Copperfield. Parece ser muito complexo. Mas no final é algo muito simples. Foi apenas uma troca de identidades. Em meados dos anos 80, um irmão assume a identidade da irmã. É só isso. Então observamos algo estranho sobre Tiffany Ausser. Ela era advogada no norte da França e quando começamos a investigar esse caso, ela de repente escreveu um livro, tornou-se escritora e elevou seu status social. E sua irmã, que era uma cardiologista renomada em Paris, de repente se tornou uma artista contemporânea no estilo de Jeff Koons. Ela associou sua arte a Jacques Long, que é amigo de Macron e era amigo de Epstein. É a mesma coisa. Jacques Long, que mencionamos anteriormente, estava ligado a esses famosos casos de pedofilia na França. O status social dela também está aumentando. Certo, pessoal, entrando aqui para lembrar vocês sobre a American Financing, porque sei que muitas pessoas sentem que sua renda mensal não cobre as contas. Bem, sei que vocês não sozinhos. A maioria dos americanos se sentindo assim. Tudo mais caro e pessoas recorrem aos cartões de crédito para cobrir o básico, como cuidados com crianças, seguro, energia e comida. Está difícil. E se você se sente assim, deveria ligar para meus amigos da American Financing. Eles ajudam americanos a acessar o valor acumulado em suas casas para quitar dívidas com juros altos. E até mesmo criar uma poupança extra para o que a vida trouxer. Com as taxas de juros caindo, uma empresa como a American Financing, que nunca cobra taxas antecipadas ou ocultas, é o parceiro perfeito. Seus consultores estão economizando aos proprietários uma média de quase $800 por mês. Portanto, esperar não é uma opção, então ligue para 800-795-1210. O número é 800-795-1210. Ou você pode visitar americanfinancing.net/Owens. Sim, muito estranho. E então sua crença é essa?
A irmã, a verdadeira Brigitte, que vemos novamente naquela foto de família sentada no colo, que não se parece em nada com Jean-Michel Trogneux e nem com Brigitte Macron. Você acredita que Brigitte Osier ainda está viva? É por isso que acho que esse caso é difícil, porque se trata de um segredo de família. Você tem a família Trogneux, que é muito importante na cidade de Amiens. E então há a família Olivier, que é muito importante na comunidade de inteligência da França. Liguei para muitas pessoas das famílias sobre isso e ninguém quer comentar. Nenhum jornalista quer escrever um livro revelando esse segredo ou investigando essas famílias. É muito estranho. Também parece haver um elemento aqui, e claro, na minha pesquisa sobre o que o culto satânico franquista acreditava, que era o incesto. E uma palavra conhecida como apostasia. Bem, equipe da apostasia. Significa que você se converte para outras religiões falsamente. Então você finge ser muçulmano, finge ser cristão, finge ser judeu. Mas na realidade, o que você faz é adorar Satanás, e eles acreditam no incesto. Então Jacob Frank teve relações sexuais com a própria filha. Não sei se você sabe disso, mas os Frank primeiro desceram para a França. E esse Junius Frey era, na verdade, sobrinho de Jacob Frank. Não sei se você sabia disso. Então, essa religião, Maria Antonieta também, eles eram, na verdade, Frank e acreditavam em incesto e pedofilia. E quando vejo aquela foto que você mostrou antes, Jean-Jacques, quando olho para aquela foto dele, que você acredita ter sido filho de Jean-Michel Trogneux, ele se parece com Emmanuel Macron. Jean-Jacques tem uma semelhança facial com Emmanuel Macron. Eles parecem parentes. Se você acha que parte do segredo de família pode ser incesto, obviamente estamos apenas, você sabe, teorizando aqui. Para continuar nesse ponto e no contexto de incesto que envolve esse caso, Brigitte era muito próxima de um homem chamado Olivier Duhamel. Ele é o presidente do Le Cercle, um clube social secreto na França. Isso é importante para a tecnoestrutura. A lista de membros é, claro, secreta, e o presidente do Le Cercle esteve envolvido em um escândalo de incesto. E era muito próximo de Brigitte e Macron, um grande apoiador deles. Lembre-se do que dissemos sobre os Rothschild. No Museu do Judaísmo em Paris, a prima de David de Rothschild, cujo nome é Natasha Heinz, disse: "Na nossa família, dizemos que ser bonzinho é vício. Mas incesto é o melhor, porque fica na família." E como fazíamos frequentemente nessas famílias, vício é bom, mas incesto é melhor, porque fica na família. Isso é estranho. É uma investigação sobre a moralidade das pessoas na França. Mas lembre-se do filme De Volta para o Futuro. O que acontece? Ele vai para o passado e quase seduz a própria mãe. É um vício popularizado e tratado com humor, mas é apenas mais um sinal da decadência ocidental. Isso é algo muito assustador. E parece que está acontecendo uma espécie de despertar, onde as pessoas estão começando a reconhecer que algo mais sinistro está acontecendo. E claro, um exemplo recente disso foram as Olimpíadas. Parece mesmo que eles estão tentando, quase agora, doutrinar o mundo inteiro em sua fé satânica. E como eu disse, acredito que isso seja uma sinagoga de Satanás. Como você mencionou, é bíblico. Fala sobre esse povo que finge ser judeu, mas na verdade não é. Pessoas que adoram Satanás. E parece ser um grupo muito pequeno, incrivelmente poderoso, de elites. E eu posso rastrear isso até a Austrália, Suíça, França, Estados Unidos, Canadá. E isso explica porque todos esses líderes mundiais que temos, até mesmo o presidente Zelensky, parecem ser homossexuais. Obviamente, os relacionamentos deles não são reais. Emmanuel Macron, quando foi eleito, teve um jovem que apareceu dizendo que havia dormido com Emmanuel Macron. E ele disse que ele era um psicopata, que Emmanuel Macron era um psicopata. Bem, nas minhas pesquisas, descobri que psicólogos estavam interessados em como criar um psicopata. E uma coisa que eles descobriram foi que se você estuprar uma criança, as chances são de que elas terão tendências psicopáticas quando forem mais velhas, que desenvolverão essa neurose e que se tornarão psicopatas. E esse é um dos elementos que o público francês percebeu sobre Emmanuel Macron, que ele parecia ser quase psicopata e raivoso quando a Covid aconteceu. Como se ele gostasse, Emmanuel Macron gostasse de infligir dor ao público.
Acho que o grupo que comanda o Ocidente precisa promover objetivos psicopáticos, porque, uma vez que eles se vão, só resta a guerra mundial para manter o poder. Então eles precisam promover essas personalidades e figuras psicopáticas perigosas. E todas as narrativas da mídia são o inverso. Não quero dizer que sejam falsas ou mentirosas, mas são o oposto. Na França, as pessoas são normais. Você é católico, tem uma família, mas há lunáticos na mídia. Por exemplo, uma revista com a capa apresentando Melania Trump não aparece, e ela é apenas uma mulher normal. Mas Brigitte tem várias capas, Michelle Obama tem várias capas, mas nunca nenhuma para Melania Trump. Bem, Xavier, você e eu temos nos comunicado e eu sei que estamos chegando ao fim e quero continuar essa conversa. E eu realmente quero traduzir o seu trabalho para o inglês para que as pessoas possam encontrá-lo na América e lê-lo, porque se vivêssemos em um mundo que não fosse comandado por pedófilos satânicos, você teria ganhado um Pulitzer. Você não teria que fugir por causa de acusações de antissemitismo relacionadas a um artigo de 3 anos atrás, mas teria sido premiado com um Pulitzer por essa investigação incrível que você trouxe à esfera pública? Então, onde meu público pode acompanhar o seu trabalho? Aqui no Fights and Documents, estamos traduzindo nosso trabalho para um livro em inglês para o público americano. Porque há muita informação que só os falantes de francês têm acesso, além de atualizarmos o caso em nosso site. Fiquem atentos no dia 12 de setembro, porque teremos um processo relacionado a essa investigação e vamos virar o jogo contra a mídia. Incrível. Bem, Xavier, muito obrigado por estar conosco hoje. Com certeza vou indicar isso a todos que estão ouvindo. É impressionante. História incrível, e a tentativa de encobrimento é ainda mais impressionante. E somos realmente abençoados por termos uma mídia independente, pessoas que estão realmente dispostas a arriscar suas vidas e sua liberdade para levar a verdade ao público. Então não apenas se envolva nesse caso, compartilhe-o com outras pessoas. Precisamos que todos no mundo percebam que o que está acontecendo é algo tão sinistro, é algo além da compreensão, e mesmo assim é real. Xavier, muito obrigado por estar conosco.